Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, justamente na semana que estamos em oração pela unidade dos cristãos, convido todos a nos colocarmos com o coração contrito e confiante esse Deus que nos ama e que nos convida a sermos todos irmãos. Peçamos então perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi levado à presença do rei Saul e disse-lhe: Ninguém desanime por causa de Golias. O teu servo irá lutar contra esse filisteu. Mas Saul respondeu-lhe: Não podes avançar contra esse filisteu para o combateres, porque não passas de um rapazinho, e ao passo que ele é homem de guerra desde a sua juventude. David respondeu a Saul: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai,
e que o Senhor esteja contigo. David tomou o seu cajado nas mãos e escolheu na torrente 5 pedras bem lisas e meteu-as no seu surrão de pastores. Depois, com a funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu foi-se aproximando pouco a pouco de David, levando à frente o seu escudeiro. Quando olhou e viu David, desprezou-o, porque era um rapaz novo, era louro e de bela aparência. Disse então a David: sou porventura algum cão, para vires contra mim de pau na mão? E amaldiçoou David em nome dos seus deuses. E acrescentou: vem ao meu encontro, e eu darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas David respondeu ao filisteu: tu vens contra mim armado de espada, lança e azagaia, e eu vou contra ti em nome do Senhor do Universo, o Deus dos exércitos de Israel, que tu desafiaste. O Senhor vai entregar-te hoje mesmo nas minhas mãos, e eu te matarei, te cortarei a cabeça e darei hoje o teu cadáver e os cadáveres dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. Então saberá toda a terra que há um Deus em Israel, e toda a gente há de ver que não é pela espada ou pela lança que o Senhor concede a salvação. Porque esta guerra é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu avançou e veio ao encontro de David, também este correu velozmente contra o filisteu, meteu a mão no surrão, tirou uma pedra, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na fronte. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu de bruços no chão. Foi assim, com uma funda e uma pedra, que David triunfou do filisteu e o feriu mortalmente, sem ter uma espada na mão. David correu para o filisteu e parou junto dele, tirou-lhe a espada da bainha e acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. Ao verem morto o seu herói, os filisteus puseram-se em fuga. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
submeto os povos ao meu poder. Bendito, bendito, o Senhor, o rochedo do meu refúgio. Vou cantar-vos, meu Deus, um cântico novo. Vou celebrar-vos ao som da harpa. A vós que dais aos reis a vitória e salvastes David, vosso servo. Bendito, bendito, o Senhor, o rochedo do meu refúgio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus, para verem se ele ia curá-lo ao sábado, e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs,
Estamos nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. É para nós, com certeza, motivo de alegria e motivo também de convite para que nós possamos olhar para os outros que vivem a fé de maneira diferente, a sua fé cristã. Nós também possamos estar em comunhão com eles, em oração, dirigida ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Como é bonito vermos essa liturgia da palavra que vem colocar mais uma vez em nosso coração o convite para podermos confiarmos plenamente no Senhor. Há uma frase bíblica que me chama muita atenção, quando diz: uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor. A história de Davi e Golias, nesse texto, parece até um pouco fora dos padrões para o nosso pensamento de vivência de fé nos dias de hoje. Não aceitamos muita violência, né? No entanto, o que o texto quer revelar para nós não é a violência em si, não é aquilo que Deus aceita, aquilo que é feito em relação a Golias. Nós somos convidados a meditar sobre a força de Deus e a confiança que Davi tinha nesta força. Quando Davi chegou junto a Saul, que estava ali aprisionado pelo seu medo, pela sua insegurança, sem saber o que fazer em relação a este exército dos filisteus que trazia um homem que até então ninguém conseguia vencê-lo pelo seu tamanho, pela sua força. E no entanto chega um rapazinho. Como mesmo diz Saul: como podes tu, um rapazinho, vencer um homem como este? Nem parece que Saul era um rei também ungido, nem parece que ele servia ao Deus de Israel, apesar também das suas fraquezas e infidelidades. Mas a resposta de Davi é motivadora para cada um de nós. Eu vou não sozinho, vou com a força do Senhor. Quantas vezes na nossa vida também não pode ou aparecem com certeza muitos gigantes, problemas gigantes, que muitas vezes levamos a vida inteira, e quanto mais tempo se passa, maior fica os nossos problemas, maior ficam os nossos sofrimentos, as nossas angústias. São esses os gigantes de hoje na nossa vida. Quando nós não conseguimos buscar força no Senhor para poder enfrentar esses gigantes que se apresentam no cotidiano da nossa vida, como nós podemos vencê-los? Vamos acabar acanhados como Saul, né? Com medo, sem ação. Não lembrava que tinha o Senhor do seu lado. Então Davi vem dar para nós com certeza esse testemunho. Davi, diante daquele homem grande e poderoso, avança e vence. Não pela sua força, mas porque o Senhor estava com ele. É o Senhor a causa das nossas vitórias. Mesmo que nós percamos alguma batalha, mas a guerra ainda temos que vencer. Porque o povo de Deus muitas vezes caíram. Caíram por diversos motivos. Mas hoje o Senhor também nos convida a sermos como Davi, pequenos na humildade, porém fortes na graça do Senhor. Então, confiar em Deus, mais do que nos homens e em seus meios, é um tema recorrente que nós sabemos que muito na Sagrada Escritura se apresenta para nós. Quantas vezes tantos homens e mulheres
perderam e caíram porque colocaram a sua confiança nos homens, nas suas ideologias e filosofias, mas também quantos conseguiram vencer com a força do Senhor. Por isso iniciei com aquela frase que diz que muitos confiam nos carros e nos cavalos, mas nós que temos fé, devemos confiar no Senhor. Então, na nossa vida, meus irmãos, o desafio que se apresenta de tantos Golias, é necessário que nós coloquemos-nos diante do Senhor com esta confiança. Coloquemos diante dEle, da sua companhia, da sua palavra que nos fortalece a cada dia, do alimento salutar que é a Eucaristia e da oração cotidiana. São as nossas armas e tão poderosas para podermos discernir tudo aquilo que o Senhor dispõe na nossa vida, mas também que a vida coloca, que nós precisamos vencer. Então essas leituras de hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, ajuda-nos e ensina-nos a enfrentar as lutas e as dificuldades da vida. Veja que no Evangelho Jesus, mais uma vez na sinagoga, diante de tantos olhares desconfiados, de tantos corações endurecidos, mas Jesus não se deixa intimidar, porque Jesus tem autoridade e Jesus age com a força do Espírito de Deus. Então, além desses olhos que estão ali a mirar Jesus, Jesus vai olhar aquele que mais necessita também. Jesus vai dar atenção e faz uma pergunta que é crucial também para a nossa vida. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É permitido para um cristão, para alguém que crer em Jesus, fazer o bem ou fazer o mal? Isso questiona-nos muitas vezes por causa das nossas fraquezas humanas e também por causa muitas vezes das nossas maldades. Sabemos que somos atraídos muitas vezes para fazer o mal ou para desejar o mal. Mas o Senhor, com essa pergunta, desafia-nos para que nós que tenhamos fé nele e aderimos ao seu projeto, não podemos nunca nem fazer o mal e nem desejar o mal a ninguém. Então Jesus não se deixa intimidar e chama esse homem paralítico da sua mão para o meio. Porque é para o meio da vida, o meio da dignidade que o Senhor quer que aqueles que o amam estejam, e não colocados de lado e muitas vezes discriminados por causa de algum defeito, por causa da sua aparência, por causa da sua condição de vida. O Senhor traz essas pessoas que muitas vezes são discriminadas até mesmo por nós, para o meio, para mostrar que Deus olha para essas pessoas e que Deus também os ama. Por isso, meus irmãos, no Evangelho temos esta lição também e aprendemos com Jesus. Aprendemos também nesta semana de oração pela unidade dos cristãos a vivermos, apesar das crenças diferentes, da forma de pensar e de rezar, mas não esquecer que nós servimos o mesmo Deus e Senhor. E é nele que nós devemos centralizar a nossa fé. O Senhor, de maneira alguma, faz distinção de pessoas, como nós já escutamos na palavra do Senhor. Não faz distinção de pessoas e nem de grupos. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Roguemos então ao Deus da vida, ao Deus da esperança, para que a nossa caminhada de fé possa crescer cada vez mais como dignidade de filhos de Deus, em compreensão e acolhida daqueles que pensam e rezam diferente de cada um de nós. E gostaria de chamar aqui à frente o casal que está a celebrar as suas bodas, para que possamos rezar juntos com eles e agradecer ao Senhor pelo dom do matrimônio, pelo dom da família. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Joaquim e Sara, né? Então, Joaquim e Sara estão a comemorar hoje, nesse dia, as suas bodas de prata, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração, rezemos por eles para que continue a perseverar no seu amor. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Deus abençoe nossa vida. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, oremos com fé ao Pai Celeste, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se unam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, edificada por Jesus sobre o alicerce firme dos apóstolos, cresça como construção bem unida, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos das diversas confissões se compreendam e respeitem mutuamente e sejam compassivos uns para com os outros, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos procedam como Cristo, nada fazendo por rivalidade ou vanglória, mas conservando sempre o mesmo e único sentir, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a palavra de Jesus do Evangelho leve os discípulos a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como Ele, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os que têm o nome de cristãos cheguem depressa à perfeita unidade, pela qual Jesus orou ao Pai na última ceia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre do mundo a pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que reine entre nós a paz de Cristo, que nos chamou para formarmos um só corpo, e a sua palavra habita em nós com abundância, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Escutai, Senhor, a oração unânime, que hoje sobe até vós em toda a terra, e que uni todos os discípulos do vosso Filho, divididos em tantas comunidades e confissões,
na unidade da Igreja Una que Ele fundou, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nesses mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo, nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, devemos todos manter a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a luz. A maldade falou ímpio no seu coração, a seus olhos não existe o temor de Deus, mas a si próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos
saciar-se da abundância da vossa casa, e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz, na vossa luz veremos a Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade,
sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecendo a presença de cada um de vós aqui conosco, também aqueles que rezaram através dos meios de comunicação, desejando uma boa continuação de um santo dia. Peçamos e invoquemos sobre nós a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a